Casa do Escritor. Capítulo 3. Recordando o passado. Frederico, meu amigo desde os tempos de desencarnada, vinha sempre me visitar. Conversávamos tranquilos pelos jardins da colônia de estudo. Sabia que éramos amigos de outras encarnações. Somos espíritos afins, e é sempre agradável tê-lo como companhia. Meu passado, a vivência de outras encarnações, vinha à minha mente, primeiro em pequenos lances, depois em pedaços maiores, até formar um complicado jogo de quebra-cabeças. Numa dessas conversas, com ele, pedi: Frederico, tenho recordado os momentos da minha encarnação anterior, da qual sei que você faz parte. Gostaria de recordá-la toda. Você me ajudaria? Quem recorda sozinho está apto a fazê-lo. O passado a nós pertence. Cada encarnação é uma caixinha fechada no nosso cérebro espiritual. Basta abri-la para recordar. Muitos o fazem sozinhos, sejam encarnados ou desencarnados. Outros necessitam de ajuda. De fato, Patrícia, faço parte do seu passado. Vou ajudar a completar o seu quebra-cabeça. Olhou-me tranquilo, mas profundamente. As recordações vieram em sequência como um filme que passava na minha própria mente. Vivia feliz com a minha família numa pequena e singela cidade. Tinha por mãe o mesmo espírito de Anésia que a minha genitora Nesta. Éramos pobres, mas trabalhadores. Romântica, sonhava com meu príncipe encantado. Um dia, ao visitar meu padrinho, um senhor rico da região, dono de propriedades, conheci Frederico, um jovem médico, muito bonito, louro com traços delicados, sorriso franco, que residia na cidade vizinha. Ele estava hospedado na casa de meu padrinho. Eram conhecidos. Viera para visitá-los. Eu completara na época 16 anos e nunca havia namorado. Quando olhei para ele, ao sermos apresentados, meu coração disparou. O amor antigo de outras existências ressurgiu forte. Frederico também me amou assim que me viu. Ficamos conversando, depois ele me acompanhou até minha casa. Combinamos encontrar-nos no dia seguinte à tarde. Após uma semana de encontros escondidos, Frederico foi à minha casa e pediu permissão ao meu pai para me namorar. Você é linda, Rosélia, dizia ele enamorado. Chamava-me Rosélia na existência anterior, curiosamente. Tinha os mesmos traços que tive nessa encarnação e que tenho agora. Era loura, alta, magra e com os olhos azuis. Dias depois, Frederico teve de voltar à sua cidade, mas vinha sempre me ver. Apaixonados, resolvemos casar. Mas problemas surgiram. Eu era pobre e ele, rico e filho único. Seu pai era um abastado fazendeiro e não aceitou o nosso namoro. Rosélia, disse Frederico, meus pais não querem que eu me case com você. Desejam para mim uma jovem de outro nível social. Mas amo você e insisti. Concordaram, só que exigiram que você se afaste de sua família. E após nosso casamento, fiquemos morando com eles. Não posso, Frederico. Afastar-me de minha família. Eu os amo. Se quisermos ser felizes, necessitaremos fazer algum sacrifício. Senão, nosso amor torna-se impossível. Sou filho único. Você tem muitos irmãos. Seus pais não sentirão falta de você. Diga a eles a proposta dos meus pais. Sinto que entenderão. Neste mundo, sempre teremos que renunciar a alguma coisa para sermos felizes. Mas essa coisa é a minha família. Falei indignada. Vocês poderão se corresponder. Trarei você uma vez por ano para vê-los. Só que eles não poderão nos visitar. O fato é que amava Frederico e não queria perdê-lo. Falei com os meus pais, embora tristes, concordaram. Fui conhecer os pais de Frederico. Eles não gostaram de mim, nem eu deles, mas tudo fiz para agradá-los. Os pais de Frederico eram instruídos, ricos, moravam numa mansão enorme que até me assustou. Amavam demasiadamente o filho e não sabiam negar nada a ele. Por isso concordaram com o nosso casamento.
Casamos na capela da casa deles. Uma cerimônia simples que não foi assistida por nenhum dos meus familiares. Frederico e eu estávamos felizes, estávamos juntos, era tudo o que queríamos. Estava bonita. No dia do nosso casamento, vesti uma roupa que minha sogra mandou fazer para mim. Tivemos por dormitório um belíssimo quarto. Era o lugar da casa onde eu me sentia à vontade. Sentia-me encabulada perto dos meus sogros, até dos empregados. Era para todos uma estranha que estava ali para educar-se. Tudo fiz para conquistá-los. Eles apenas me toleravam. Perto de Frederico, eles ainda eram educados. Longe do meu marido, eram irônicos e estavam sempre me criticando, lembrando-me da minha condição social inferior. Isolava-me cada vez mais em nosso quarto. Para não ficar sozinha e sem fazer nada, passei a ajudar Frederico como enfermeira. Aprendi rápido e tornei-me uma boa ajudante. Animei-me mais com o tempo preenchido. Gostava de ajudá-lo. Frederico era bom médico, estudara medicina na França. Era atencioso e carinhoso com todos. Sempre me tratou com carinho. Às vezes chateava-se com a indiferença dos seus pais comigo, mas acreditava que acabariam por me aceitar, tão logo tivéssemos filhos. Durante o tempo que estive casada, só vi meus familiares 2 vezes em visitas rápidas, mas nos correspondíamos regularmente. 2 anos após meu casamento, minha sogra desencarnou. Pensei que a minha vida fosse melhorar, porque era ela quem mais me ofendia e tinha ciúmes de mim. Mas não, meu sogro, Sr. Nicásio, queria netos e começou a nos cobrar diariamente. Ele queria a continuação da família, queria herdeiros, porque se Frederico não tivesse filhos, a fortuna iria para parentes indesejáveis. Frederico e eu também queríamos filhos. A cobrança era tanta que estava desesperada e não conseguia engravidar. Ajudando Frederico, vi o quanto ele era bom, caridoso, cuidava dos pobres e ex-escravos sem cobrar e até lhes dava remédios e alimentos. Amava-o muito, mas não era feliz. Sentia falta da minha família, da minha casa, não me sentia bem naquela enorme mansão. Tinha um medo terrível de não engravidar e também porque Frederico era muito ciumento, não gostava que eu conversasse com ninguém. Após quase 4 anos que estávamos casados, ia completar 22 anos. Fatos novos aconteceram. Vieram nos visitar e ficaram conosco hospedados os padrinhos de Frederico, com um casal de filhos. A filha mais velha, Hortência, era uma moça muito educada, instruída e muito bonita. Logo que chegaram, o casal ficou doente. No começo parecia uma gripe forte, porém Frederico constatou apavorada que era croup. A difteria não tinha cura naquela época e quase sempre levava à morte. Frederico isolou-os numa parte da casa e exigiu que eu e sua ama Maria fôssemos cuidar deles. Maria era uma preta ex-escrava que sempre cuidou dele. Os dois eram muito amigos. Eu não quis ir. Frederico insistiu. Eram os doentes nossos hóspedes e seus padrinhos. Era a pessoa indicada, já que aprendera muito trabalhando com ele. Meu sogro intrometeu-se na conversa e disse com ironia: "Você não serve nem para me dar netos. Vê se faz algo útil." Fui, contrariada. Maria e eu tomamos todas as precauções devidas para não contrair a doença. O filho, um menino de 16 anos, também ficou doente. Depois de alguns dias enfermo, o casal acabou morrendo. Hortência estava triste e Frederico dava muita atenção a ela. Fiquei com ciúmes. Estava cuidando do mocinho quando senti, apavorada, os sintomas da doença. Adoeci. Maria cuidava com o carinho de sempre de mim e do menino. Frederico vinha me ver várias vezes ao dia, sempre preocupado. Meu sogro não me visitou. Às vezes Hortência vinha ver o irmão. Estava triste, chorosa, e Frederico a consolava. Odiei-a. Ela sim, pensava, era a nora desejada, a esposa que um médico merecia. Achei que Frederico se arrependera de ter casado comigo. Mandara cuidar dos doentes para que adoecesse e ficasse livre.
Estava magoada com meu esposo. Culpava-o por ter adoecido. Senti muitas dores físicas, mas a dor moral e a raiva eram maiores. Sentia-me desprezada e sozinha. Desencarnei com muita agonia, com ódio de Hortência e de Frederico. Fui atraída para o umbral por vibrar igual. Estava revoltada por ter desencarnado jovem. Não lembrei de Deus, nem de orar. Durante muitos anos vaguei com rancor pelo umbral. Até que um dia um homem me falou: Você não é a Rosélia, a nora do Nicásio, aquele carrasco? Sou. Por que está aqui? Gostava do seu sogro? Não. Você não quer ir para sua casa terrestre? As coisas mudaram por lá. Posso ir para casa? Não sei como. Levo você, mas se prometer ajudar a nos vingarmos de Nicásio. Prometo. Assim, fui levada por ele à minha antiga casa. Quando vagava, perdia noção de tempo. Às vezes achava que fazia muito tempo, outras, meses somente. É horrível vagar pelo umbral. Tive uma grande surpresa ao ver a minha ex-família. Frederico estava casado com Hortência e tinham 3 filhos. O mais velho, um menino de 9 anos chamado Nicásio, igual ao avô, e 2 meninas de 7 e 5 anos. Pareciam todos muito felizes. Frederico, o meu ex-sogro, adorava o pequeno Nicásio. Odiei a todos. Então foi mesmo para que morresse que mandou que cuidasse dos doentes. Queixei-me rancorosa. Queria casar com Hortência e ter filhos. Os outros espíritos que ali estavam, 8, queriam vingar-se do meu ex-sogro. Este não foi boa pessoa. Fez muitas maldades que Frederico desconhecia. Incentivada por eles, resolvi vingar-me. Escolhi o filho de Frederico para obsequiar. Este era sensível, um médium. Escolhi porque achei que, fazendo o menino sofrer, meu ex-sogro, Frederico e Hortência sofreriam juntos. Tinha razão. Comecei logo a executar meu plano de vingança. Colei-me a ele. Logo o pequeno Nicásio foi prostrando. Adoeceu. Frederico, preocupado, não achava a causa de sua fraqueza. O menino foi piorando. Levaram-no a outros médicos, a cidades maiores. Tomou muitos remédios e piorava sempre. Por 2 anos ali fiquei, sem me afastar um segundo, trocando energias com o garoto. Sentia-me melhor e mais animada. Tinha o objetivo de me vingar e era incentivada e aplaudida pelos outros, que tanto como eu queriam a infelicidade dos moradores da casa, principalmente do Sr. Nicásio. Para aumentar a minha revolta, narraram com detalhes as infelicidades que padeceram por causa do avô do menino. Ali estavam somente alguns a quem ele havia feito terríveis maldades. Muitos o perdoaram. Eram ex-escravos, colonos, pequenos proprietários de terra, até uma mulher que foi seduzida e abandonada por ele. Nossa permanência tornou-se fácil porque naquele lar não havia religião. Não se costumava orar. Se orações eram feitas, eram decoradas sem serem sentidas. Ríamos com preocupação de Hortência, com a tristeza de Frederico e com o desespero do meu ex-sogro que tanto me havia desprezado. Tudo me parecia normal quando o pequeno Nicásio contraiu croup. Assustei. Tinha verdadeiro horror a essa doença. Vi desesperada Frederico angustiado examinar o filho e dizer: Não de novo. Croup, doença ingrata que leva os meus afetos. Primeiro a esposa adorada, agora o meu filho. Saí de perto do garoto, mas não da casa. Apavorei-me pela primeira vez. Raciocinei sobre o mal que estava fazendo. Fiquei arrependida. Pedi auxílio aos espíritos que ali estavam. Queria curar o menino. Não queria sua morte e nem a de ninguém. Ajudem-me, por favor. Não podem deixar que ele morra. Piedade! Exclamei a chorar. Ora, o que pensa que somos? Disse-me um deles. Só Deus pode fazer o que nos pede. Você pensa que o matou? Não é nada para isto. Todos morrem porque têm que morrer. Só Deus, pensei. Só Deus para ajudar, mas como achá-lo?
Como pedir a ele? O menino piorou e desencarnou tranquilo. Estranhei porque ele não ficou ali. Vimos os espíritos obsessores e eu, uma luz maravilhosa, levá-lo. É que foi socorrido ao desencarnar. Sofri muito. Saí daquela casa, retornei ao umbral. Gritava sem parar: Sou assassina! Sou assassina! Como me arrependi de ter retornado àquela casa. Fiz sofrer um inocente e ele desencarnou. Pensava nisto o tempo inteiro. Como sofri. O remorso é como um fogo que queima sem descanso. Andava de um lugar a outro no umbral sem descanso, chorando desesperada e repetindo: Sou uma assassina! Como compreendo agora todos os que sofrem e vagam pelo umbral. Sofre-se tanto que não posso comparar com nenhum sofrimento que se tem quando encarnado. Naquele tempo, quando vagava, não lembrava de Deus, não queria, sentia imensa vergonha. Achava que era indigna até de pronunciar seu nome. Encontramos quase sempre dois tipos de sofredores no umbral. Um, como fiquei, com remorsos destrutivos, achando-me indigna, merecedora de castigo e envergonhada. Outros que se revoltam, acham que não merecem o castigo, blasfemam e odeiam. Todos são infelizes e carentes de auxílio. Os que sofrem, mas lembram de Deus, pedem perdão. Estes são mais fáceis de serem socorridos. Um dia, quando andava desolada, escutei: Senhora, por favor. Há muito não escutava alguém se referir a mim em termos tão suaves e educados. Virei e observei. Vi uma suave luz. Prestei mais atenção. Vi um vulto, sem distinguir quem era. Quero conversar com a senhora. Vem aqui, por favor, perto de mim. Fui. Sentamos numa pedra. Parei de gritar. Aquietei-me como por encanto. É que naquele momento senti os fluidos de harmonia que me doava o visitante. Conversei em tom normal e indaguei. Conhece-me? A senhora não quer falar um pouco de si? Por que está tão triste? Não sei se devo. Não estou triste, estou desesperada. Sofro tanto. Ele pegou a minha mão. Pela primeira vez desde que desencarnei, senti um pouco de paz. Falei-me da senhora, que lhe aflige. Comecei a falar. Como o vulto parecia interessado, narrei toda a minha história. Chorava às vezes, mas meu choro desta vez era calmo e sofrido. Por momentos o vulto passou a mão, com imenso carinho, na minha cabeça. Percebi que o vulto era de uma pequena estatura, uma criança talvez. Não omiti nada. Falar tudo me deu um certo alívio. Quando acabei, ele me disse: Por que se atormenta assim? Sabe que não é possível um desencarnado matar um encarnado. Você o obsediou, mas foi porque ele aceitou. Teria o pequeno Nicásio como lição passar por tudo isto. Por que você não pede perdão a Deus e a ele? Tenho certeza que, se for sincera, ambos a perdoarão. Tenho vergonha. Como posso pedir perdão a Deus, tão bom e justo, pelo meu crime, tão feio? E Nicásio, como achá-lo? Não me perdoaria. Perdoaria sim. Como sabe? Porque eu sou Nicásio. Foi então que eu vi o pequeno Nicásio lindo, risonho e tranquilo. Olhava-me sereno. Quis fugir, mas ele segurou forte a minha mão. Não fuja. Fique comigo. Quero tanto continuar conversando com a senhora. Tenho vergonha. Fez-se um silêncio. Abaixei a cabeça, mas fui olhando devagar para ele. Continuava a me olhar sorrindo. Não está com ódio de mim? Atrevi-me a perguntar. Não, não tenho ódio. Prefiro cultivar o amor. É bem melhor. É, deve ser. Disse com a voz baixa, e pensei. Enquanto eu odiava e sofria, ele amava e era feliz. Por que não perdoa de si mesmo? Você não faria nada do que fez de novo, não é? Não, não faria. Comecei a chorar. Nicásio esperou que me acalmasse, para depois dizer. Você foi imprudente, mas não foi má. Nada tenho contra você. Quero ajudá-la. Não mereço ajuda, sem sofrer. Já sofreu muito. Permite que eu a abrace? Ele me abraçou com carinho. Senti seu fluido.
Ajoelhei a seus pés. Nicásio, pelo amor de Deus, me perdoe. Perdoa. Venha comigo. Levantou-me com carinho, segui-o de mãos dadas. Segui-o de mãos dadas. Levou-me a um posto de socorro. Como me senti bem naquele local de auxílio. Grata, era obediente, não gritei mais, só chorava de arrependimento. Nicásio vinha sempre me ver. Seu afeto sincero e sua bondade me ajudaram muito. Logo melhorei. Quando tive alta do posto de socorro, fui para a colônia aprender e trabalhar. Um dia, Nicásio me levou ao seu antigo lar. Lá nos esperava Hortência, que também havia desencarnado, 2 anos após o filho. Ao vê-la, envergonhei-me. Como é triste ter de enfrentar os que prejudicamos. Mas ela me abraçou com tanto carinho que logo me senti à vontade. Sentamos na varanda para conversar. Rosélia, seu ódio, seu rancor não teve razão de ser. Se tivesse procurado entender, compreender, tudo teria sido muito mais fácil para você. Frederico sempre a amou. O remorso muito a tem castigado. Não fez por mal ou com intenção de prejudicá-la. Pensava que você, com os conhecimentos de enfermeira e sendo tão forte, não adoeceria. Sofreu tanto com seu desencarne. Tempos depois, casamos por conveniência. Somos somente amigos. Sempre fui apaixonada por outro homem. Adolescente, apaixonei-me por um moço pobre e nos encontrávamos escondidos. Meu pai, ao saber, mandou matá-lo. Sofri muito. Quando os meus pais e meu irmão desencarnaram, fiquei sozinha. Frederico e eu nos consolávamos mutuamente. Casamos para ter filhos. Tivemos uma vida tranquila e falávamos sempre dos nossos amores. Mas, Rosélia, sofri muito com tudo por todos. Chorei baixinho. Agora não estava perturbada, mas o remorso não me abandonou. Vi o tanto que fui imprudente. Hortência sofreu tanto, e eu agravei seu sofrimento obsediando o filho. Perdoe-me, Hortência. Ela me abraçou carinhosamente. Rever Frederico me emocionou muito. Entendi que ele sempre me amou. Estava viúvo por 2 vezes e não pensava em casar novamente. De fato, não o fez. Amava e dedicava-se cada vez mais à medicina. O porão da casa era um pequeno hospital cheio de doentes pobres. O senhor Nicásio estava louco com a morte de seu neto que adorava, e os obsessores puderam atormentá-lo. Quis ajudá-lo, incentivada por Hortência e o menino Nicásio. Me fiz visível a eles, aos obsessores, pedi, implorei que o perdoassem e viessem conosco. Falei a eles o que ocorrera comigo e o tanto que era bom estar em paz, das belezas dos postos de auxílio. Deram-me atenção, senti que se interessavam. Alguns vieram, outros não. Muitas vezes fui até eles e tentei ajudá-los, como também auxiliar o meu ex-sogro. Pouco que fiz me deixou contente. Após muitas conversas, todos os obsessores vieram conosco. Mas o senhor Nicásio tinha uma dolorosa colheita. Plantou muitos males. Quando desencarnou, o neto pôde socorrê-lo. Demorou para se recuperar. Sabe, Rosélia, disse uma vez o pequeno Nicásio, se você me obsediou, foi porque eu aceitei. Por erro do passado, tinha como colheita uma lição dolorosa. Por escolha minha, iria adoecer e desencarnar jovem. Como obsediei desencarnado, queria passar por uma obsessão para dar valor à tranquilidade alheia. Se não fosse você, iria ser um dos obsessores do meu avô a me obsediar. Aprendi muito nessa curta existência. Agora estou feliz. Como é bom estar quites conosco mesmo, com a nossa consciência. Frederico dedicou toda a sua vida à medicina e às 2 filhas. Desencarnou velho. O tempo passou. Sentia vontade de reencarnar. Estando apta, pedia a reencarnação como bênção para esquecer e para ter um recomeço. Minha mãe, reencarnada, ia engravidar. O plano espiritual provocou um encontro entre nós 2. Pedi a ela que me aceitasse por filha. Falei que por aprendizagem ia desencarnar jovem. Minha mãe aceitou. Amava-me. Ama-me. Pela programação que escolhi, ia passar o que o pequeno Nicásio passou.
Reencarnaria num lar feliz, adolescente ia ficar doente, ia passar de médico em médico, sofreria uma doença incurável e desencarnaria. Antes mesmo de Frederico desencarnar, reencarnei. Hortência e o pequeno Nicásio haviam reencarnado, mas não iria encontrá-los. Íamos reencarnar em locais diferentes. As lembranças findaram. Sequei as lágrimas do rosto. Recordações sempre nos são penosas. Porém, elas me deram um alívio. Agora sabia de tudo. Olhei para Frederico, que estava quieto, acompanhando minhas lembranças. Olhou-me sorrindo e concluiu: Patrícia, depois que você desencarnou, vivi de lembranças. Casei com Hortência porque queria dar continuação à família. Sempre fomos amigos. Minha encarnação também não foi fácil. Cuidei de minhas filhas, elas foram felizes, casaram-se e sempre estiveram comigo. Trabalhei muito e fui bom médico. Quando desencarnei, fui socorrido e logo estava bem. Nunca deixei de estar com você. Frederico, não ia ficar doente? Desencarnei com saúde. Patrícia, doenças são miasmas negativos que são queimados pela dor ou pela bondade, pela sinceridade, pela transformação interior para melhor. Você queimou estes miasmas pela segunda opção. Você se transformou interiormente para melhor, e seu corpo não adoeceu. Frederico, quando pequena tive difteria, sarei, a doença não teve consequências. Você trouxe pelo remorso os miasmas da doença no perispírito que transmitiu ao corpo. Remorso por ter o pequeno Nicásio desencarnado com essa doença. Também porque, quando a tive, não aceitei. Sinto que necessitava desencarnar daquela forma. Sofri com a doença, mas a não aceitação não deixou que queimasse todos os miasmas que trazia comigo. Você, na encarnação anterior, como Rosélia, ia desencarnar jovem. Íamos nos separar para um aprendizado necessário, pelos erros cometidos anteriormente. Já estivemos juntos mais vezes? Sim. Naquele momento, saber destas já me bastava. Meditei muito sobre tudo e indaguei a Frederico, tirando a última dúvida. Não fiquei doente, não poderia também ter ficado encarnada por mais tempo? Você não quis. Quem vai à Terra pela encarnação e volta no tempo certo, pode se dar por feliz. O corpo lhe era uma prisão que você abençoou e deu o devido valor. Com o tempo vencido, era justa sua absolução. Frederico me deixou em seu gabinete. Pensei em tudo o que recordei e desejei ver o pequeno Nicásio. Na primeira oportunidade, pedi a Frederico que me atendeu. Marcamos dia e hora para que pudéssemos revê-lo. No dia marcado, voltamos para a terra. Descemos numa cidade do interior muito singela e agradável. Entramos numa bonita e confortável casa. Aqui está Hortência, disse Frederico. Está casada com seu eterno apaixonado, o rapaz que o pai mandou matar no passado. Nossa Hortência, que atualmente tem outro nome, está feliz e tem por irmão o pequeno Nicásio, que agora se chama Nelson. Venha, vamos vê-lo. Para minha surpresa, entramos num pequeno, mas agradável centro espírita. Reconheci logo que o vi. É um homem, jovem, ainda muito bonito, fisionomia tranquila. Estava orando, concentrado. Aproximei-me dele, ajoelhei ao seu lado e beijei-lhe as mãos. Frederico segurou minha mão e me levantou. Vamos assistir à sessão? Fiquemos aqui. Nelson agora irá trabalhar. É um médico de profissão e, dentro do espiritismo, um médico ativo. Envergonhei-me de meu rompante. Fiquei quieta no lugar indicado. A reunião da noite foi muito bonita e proveitosa. No final, Frederico incorporou ajudando, aconselhando os encarnados presentes. Nelson emocionou-se. Amava aquele espírito, um médico chamado Frederico, que ia regularmente ao centro espírita ajudar a todos. Não me atrevi mais a me aproximar de Nelson. Quando terminou, Frederico foi abraçado e cumprimentado pelo pessoal desencarnado da casa. Logo em seguida, convidou-me a partir. Frederico, disse, como gostaria de ajudar a Nelson? Como queria retribuir o que ele fez por mim?
Patrícia, Nelson não necessita dessa ajuda paternalista que você almeja lhe dar. Ele é espírito que cresce e progride. Depois, Patrícia, quem perdoou não é carente de ajuda. Você poderia, por sentir-se devedora, o que não tem razão de ser, querer fazer o que compete a ele fazer. Nelson é bom, correto, luta e cresce. Talvez porque os problemas que aparecem sejam por ele mesmo solucionados. Poderá sim seguir o exemplo que ele lhe deu e fazer o bem para todos que carecem de ajuda. Nem sempre é possível retribuirmos o bem recebido ao nosso benfeitor, mas, como a nós foi feito, devemos fazer a outros. Compreendi. Minha gratidão pelo pequeno Nicásio, por Nelson, é grande. Aprendi a reverter minha gratidão em vibrações carinhosas que remeto a ele todos os dias. Com Nelson aprendi que sempre devemos fazer o bem, mesmo para aqueles que nos fizeram mal, porque o bem realizado a nós mesmo retorna, nos tornando autossuficientes e fazendo-nos úteis cada vez mais. O passado está em nós, e não podemos mudá-lo um pingo que seja, mas podemos sim tirar lições para o futuro e entender o presente. As recordações fizeram com que eu ficasse mais grata e entendesse os que sofrem, principalmente os que vagam pelo umbral, os que se consomem pelo remorso, motivaram-me a ser melhor no futuro. Do passado, devemos tirar só lições que nos ajudarão a progredir sempre.